Salve, salve pessoal do canal Histórias de Entidade. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trazer uma história que o pessoal está pedindo bastante. No caso, a história do Exu do Lodo. Sim, pessoal, uma história magnífica que eu tenho certeza que você vai gostar. Para você que não sabe, para você que não conhece, você sabia que Exu do Lodo é um Exu de resgate? Sim, a função, o trabalho propriamente dito deste Exu é o resgate. E nesse vídeo aqui a gente vai trazer o relato, no caso, a sua história de vida, como foi, e depois também trazer ali algumas características da entidade, como é o seu trabalho, como ele trabalha. Então não esquece de curtir esse vídeo, de ajudar a compartilhar e se inscrever aqui no canal. Ah, uma coisa interessante. Depois que a gente trazer a história desse Exu, pessoal, a gente também vai trazer as características dos médiuns que carregam este Exu. Personalidades, as características, é claro, como esse médium se comporta, como é a saúde desse médium, que ele deve ficar atento, que ele não deve, ou seja, coisas úteis para os médiuns e as suas características também. Então não esqueça de sempre estar acompanhando o canal. E é claro também pedimos a você que ajude a compartilhar, que isso é de extrema importância. Então, já dado esse início, lembrando, essa sugestão a gente pegou de um inscrito aqui do canal. Então, se você tem sugestões para novos vídeos, para que a gente possa trazer histórias na qual você deseja da sua entidade, basta você deixar aqui nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo, tá bom? Lembrando que você precisa ser inscrito aqui também. Mas enfim, sem mais delongas, bora falar sobre o nosso querido e saudoso Exu do Lodo. Pois bem, pessoal, vamos lá. Iniciando essa história, a gente tem que falar sobre o nome do Exu do Lodo em vida. Em vida, ele se chamava Lennon, mas calma que a gente ainda deve explicar para vocês que este nome Lennon, que ele carregava em vida, não foi necessariamente o seu nome em toda a sua trajetória. Por quê, pessoal? O Exu do Lodo, ele teve mais de uma reencarnação. E até então a gente vai citar aqui neste vídeo também, porque a história desse Exu é muito interessante. Pois bem, nessa história, neste relato, por assim dizer, se passa mais ou menos ali no início do século XVI. É isso mesmo, no início do século XVI, tá bom? Esse Exu do Lodo, no caso Lennon, ele morava ou residia em Amsterdã, propriamente dizendo ali na região da Holanda, tá? Uma coisa interessante que Lennon, no caso do nosso querido Exu do Lodo, ele vinha de família rica, de família nobre ali em Amsterdã. Então a gente pode dizer que a sua infância foi uma infância bem tradicional para o pessoal da época, e querendo ou não, ele teve uma vida muito boa, porque ele tinha ali, a sua família tinha condições financeiras muito boas, então é claro que ele teve ali uma vida bem tranquila. Sua infância foi bem tranquila, tá bom? Então, nesse sentido aí, até então, normal, sem grandes novidades na vida ali de Lennon. Porém, vamos lá. Quando ele completa 8 anos de idade, um fato aconteceu na sua vida, que no caso foi o desencarne de seu pai. O seu pai acaba falecendo, tá? Até então a gente não consegue ali ter um relato qual era o nome de seu pai, tá? Por se tratar quando ele ainda era muito jovem, muito novo, que aconteceu aí essa tragédia, querendo ou não. Então a gente não tem o nome específico do seu pai. Porém, quando ele tinha 8 anos, seu pai falece. E, por incrível que pareça, o seu pai acaba falecendo pela gripe. Sim. Neste período do século XVI, uma das doenças que trazia muitos problemas para vários povos do mundo inteiro era a gripe. Era uma doença que até então não tinha uma cura em específico, não existia uma vacina nem nada do tipo. O que existia muitas das vezes ali era pequenos tratamentos, coisas que podiam de certa forma auxiliar. Mas, claro, não era necessariamente suficiente. Então, seu pai acaba falecendo ali com 8 anos. No caso, ele tinha 8 anos, o seu pai acaba falecendo. Conforme o tempo vai passando, e Lennon, nosso querido Exu do Lodo,
vai crescendo, ele começa ali despertar, pessoal, um determinado interesse, tá? Pela medicina. Sim, ele começa a despertar esse interesse pela medicina. Até então, esse interesse que ele vem a despertar foi devido realmente ao falecimento de seu pai. Por quê? Vamos compreender o seguinte. Quando seu pai falece, ele com 8 anos de idade, ele entra, querendo ou não, ali uma certa revolta, né? Achando que os médicos daquela época foram negligentes com o seu pai. Então, ele acreditava que se ele estudasse a medicina, ele poderia ser um médico melhor daqueles que atenderam seu pai, né? Porque ele achou que houve negligência, houve ali a falta de atenção, ou seja, é como se ele tivesse acreditado que os médicos não fizeram o suficiente, ou como se os médicos não fossem capazes. Então ele se interessou por isso, né? Porque até então foi um dos fatos que marcou a sua vida, que foi o desencarne de seu pai. Então, conforme ele cresce, tá? Ele estuda medicina, né? E se torna aí um médico. E para ele não foi difícil. Por quê? Como eu falei, a sua família era uma família rica, tinha posses. Então, esse estudo da medicina para ele foi muito fácil. Inicialmente, quando ele se forma, né, quando ele realmente se torna médico, tá? Ele não se torna inicialmente, tá? No início da sua profissão, da sua carreira médica, ele não se torna necessariamente um médico de consultas. No caso, ele não era aquele doutor que você ia até o hospital e passava por uma consulta com ele. Não. O que acontecia? Ele trabalhava mais nos estudos, tá? Ele era um médico pesquisador. Então ele trabalhava muito com alquimia, né? E no descobrimento de curas para doenças, ou seja, novas curas para as doenças. Então ele pesquisava a cura da gripe, ele pesquisava a cura do câncer e por aí vai indo. Ou seja, ele era um médico pesquisador, um alquimista, considerado muitas das vezes um determinado cientista, tá? Porém, o tempo vai se passando, né? E aí ele resolve começar a trabalhar com essa parte do atendimento, tá? Até então, ele já havia ganhado um determinado conhecimento através de pesquisas, né? Através desse lado mais científico. E depois de um tempo, ele resolve trabalhar com atendimento ali ao público. Como a sua família era uma família nobre e uma família rica, não houve tanta dificuldade para que isso acontecesse. Até então, o que ocorre nesse período quando ele decide trabalhar com atendimento ao público, ao povo? Ele abre 2 hospitais na região onde ele morava, no caso em Amsterdã. Ele abre 2 hospitais. E por incrível que pareça, esses 2 hospitais, eles eram focados, ou eles trabalhavam, né, em relação a doenças respiratórias. Ou seja, era um hospital onde o foco ali era tratar doenças respiratórias. Inclusive a própria gripe, a pneumonia e por aí vai indo, tá bom? Então a especialização desses 2 hospitais era isso, tá ok? Até então, para quem não lembra ainda, né, o seu pai havia falecido, né, pela gripe, devido às complicações da gripe. Então ele se aprofunda nisso, tá? Então ele abre ali 2 hospitais, no qual ele era dono, né, e era o médico-chefe desses 2 hospitais. E ali o foco do trabalho era em doenças respiratórias. E Lennon, nosso querido Exu do Lodo, focava muito na gripe, né, porque ele criou, querendo ou não, na infância essa revolta e se fixou aí nos problemas respiratórios. Uma coisa interessante é que através das pesquisas do Exu do Lodo, no caso Lennon, ele encontrou tratamentos intermediários para tratar a gripe. E esse tratamento intermediário foi através
de uma erva, de uma planta chamada gengibre, na qual ele isolou ali determinadas vitaminas, né, dessa planta, e ele utilizava no tratamento contra a gripe. Até então não existia ali a vacina, necessariamente falando, mas existia diversos tratamentos intermediários que poderiam estar auxiliando, e Lennon era um pesquisador que conseguiu também achar esse meio intermediário através desta planta, que é o gengibre, tá? Só que aí, vamos lá, tem um porém. O que acontece nesse porém que eu vou ressaltar aqui para vocês? Lennon, nosso querido Exu do Lodo, era um homem egoísta. Sim, egoísta, e um homem que só pensava no dinheiro, só pensava na parte financeira, né? Ele estava ligado a essa questão, tá? Da parte financeira, do ganho, do lucro. Então ele não era uma pessoa caridosa, ao contrário, ele era uma pessoa totalmente egoísta. Trabalhava a poder do dinheiro, tá? No caso, os 2 hospitais que ele abriu eram hospitais particulares, não atendia de forma gratuita. Então, para ser atendido nesses 2 hospitais, você teria que pagar ali um tratamento, nada saía de graça, tá? Então ele sempre visava o dinheiro. Até então ele falava que os seus estudos foram pagados, ele teve que pagar, ele teve que se esforçar, entre aspas, porque a sua família já continha muita riqueza, então ele cobrava tudo isso, enfim. Aconteceu um fato curioso, marcante, curioso não, marcante e triste nesse período aí. Uma família, tá, chegou à porta desse hospital com o seu filho doente, com problemas respiratórios, tá? Ele estava com falta de ar, enfim, estava com problemas graves respiratórios, provavelmente um tipo de pneumonia. Os funcionários do hospital, é claro, porque não era só Lennon que trabalhava sozinho, né? Tinha funcionários, enfermeiros, enfim. Os enfermeiros, é claro, vendo o desespero dos pais, levaram a criança para dentro do hospital para assim começar ali os primeiros socorros, fazer um tratamento. Lennon, como chefe do hospital, nosso querido Exu do Lodo, sendo uma pessoa egoísta, tá? Gananciosa, percebendo isso, ele viu isso, né? Percebeu que aquela família não estava pagando, tá? Ele decide fazer uma coisa, gente, que triste. Ele decide tirar toda a família de dentro do hospital, inclusive a criança que estava precisando de um tratamento. Os enfermeiros, é claro, não podiam fazer nada, tá? Naquela época não existia o tal dos direitos humanos. Então ele tira a criança, que estava com problemas respiratórios graves, a família toda. Eles ficam na porta do hospital, né? Porque não tinham o que fazer. E a criança acaba falecendo ali mesmo, né? Desencarnando, falecendo ali na porta do hospital. E Lennon, no caso o Exu do Lodo ali, ó, pouco se importando, tá? Então aí a gente já consegue perceber a ganância, o egoísmo do Exu do Lodo em vida nesse período. Então era uma pessoa totalmente egoísta, uma pessoa totalmente soberba, materialista, né? Focada ali no dinheiro. Só que tanto faz para ele, isso aí não afetou sua vida, continuou. Só que depois de um tempo, depois de um determinado período, conforme o tempo foi passando, a sua mãe acaba contraindo uma doença. No caso, a sua mãe chamava Vanderleia, tá? E a sua mãe acaba contraindo uma doença, tá? Ficando acamada, passando por tratamentos também. E olha aqui para vocês verem como que é o karma. A sua mãe era uma pessoa totalmente humilde e de bom coração. Ela fazia o máximo para que Lennon, no caso Exu do Lodo, mudasse esse modo de ser. Ela tentava fazer ao máximo que ele fosse uma pessoa de bom coração. Ela tentava convencer ele para que ele pudesse ajudar as pessoas que realmente estavam necessitadas, as pessoas que estavam precisando, para que ele não pensasse só no dinheiro. Ou seja, sua mãe ali, no caso, a mãe do Exu do Lodo, era uma pessoa boa, uma
pessoa evoluída, que sempre buscava ajudar aqueles que precisam. Só que mesmo a sua mãe tentando convencer ele, nada disso adiantou. Só que aí passou um período, olha como é o karma. Sua mãe contraiu a gripe. E é claro, Exu do Lodo era um pesquisador, alquimista, um médico, e ele já tinha ali um tratamento intermediário para a gripe. No caso era com gengibre, que ele fez a descoberta e tudo. Só que esse tratamento não funcionou para sua mãe. Então, às vezes porque a gripe já estava mais potente, enfim, então a sua mãe acaba falecendo pela gripe. Ele já tinha uma certa revolta por conta do falecimento de seu pai, que aconteceu na infância dele. Quando a sua mãe desencarna, isso reacendeu a revolta que ele tinha quase vencido, e isso mexeu muito com o mental e com o psicológico do Exu do Lodo, fazendo com que ele entrasse em uma depressão profunda, na qual ele começou a se desligar de tudo, como se ele tivesse realmente revoltado com o seu trabalho, revoltado com a sua pesquisa, revoltado consigo mesmo. Então ele entra numa depressão, num estado depressivo fora do comum. E nesse estado depressivo ele começa a não ter esse ânimo, ele começa a se isolar, ele começa a deixar de lado tudo o que era dele e deixa também de se cuidar. Ele deixa de se cuidar. Então o que acontece nesse período? Seu cabelo cresce, sua barba cresce, as vestes ou as vestimentas eram todas trapilhas, andava sujo, ou seja, aquela pessoa que praticamente se entregou à derrota. E nesse período ele ainda frequentava o hospital, só que não praticamente como médico, né? Era uma pessoa, praticamente era um andarilho, né, dentro do hospital. Lembrando que ele abriu 2 hospitais. Aqueles hospitais tinham custos altos. Então, quando ele abre esses 2 hospitais, pessoal, só para recapitular, ele tinha sócios, tá? Ele tinha pessoas ali que de alguma forma, né, ajudavam ele, e tinha também porcentagens no hospital. Lennon, ele era o chefe principal do hospital. No caso, vamos dizer assim que ele era o presidente. Só que nesse estado que ele adentrou, ele não estava conseguindo gerenciar esses 2 hospitais, tá? Porque ele praticamente abandonou tudo, estava andando ali como uma pessoa esquecida. Vamos dar esse exemplo. Os sócios, vendo isso, acabam tramando algo ali e mostrando que ele era incapaz de exercer sua função e era incapaz também de gerenciar os hospitais. Feito isso, ele perdeu a posse dos hospitais. Mesmo ele tendo uma porcentagem financeira dentro do hospital, então ele ainda obtinha lucros do hospital, só que ele não tinha mais ali a competência para gerenciar, para levar, enfim, para estar à frente do hospital. E isso deixou ele mais perplexo, né? E ele acaba meio realmente se entregando aí a essa depressão, acaba ficando totalmente derrotado, enfim. Só que ainda ele continuava com aquela mentalidade, egoísmo, não ajudar os outros, não se importava com ninguém e por aí vai indo. Então ele acaba se isolando, tá? Na sua casa, e depois de um período ali, com uns 40 anos mais ou menos, 30, 40 anos, ele acaba falecendo. Tá? O falecimento do Exu do Lodo nesse período, não se tem necessariamente relatos específicos do que ele faleceu, qual foi a causa do seu desencarne, né? Se foi a gripe, se foi alguma doença, não tem relatos. O que a gente consegue compreender é que como ele se entregou a algo meio que desleixado, meio que não estava se importando com nada,
provavelmente ele deve ter contraído uma infecção, algum tipo de doença ali, e acabou falecendo devido à falta de cuidados. Mesmo ele sendo dono de um hospital, a falta de cuidado acabou ocasionando isso, né? Ou seja, quando a pessoa se entrega, pessoal, à derrota, quando a pessoa se entrega ao desânimo, enfim, acontece isso, tá? Ele vai para o plano espiritual. Chegando no plano espiritual, lembra que eu falei que ele era egoísta, ele era soberbo, ele era materialista, enfim, o seu espírito ele estava assim, entregue a essas questões, né? O espírito dele estava entregue a essas questões. E ele também já tinha se entregado, o seu espírito também já tinha se entregado, o espírito dele não tinha ânimo para superar, não tinha forças para superar, não tinha forças para evoluir, o próprio espírito do Exu do Lodo. Então ele vai para um umbral, que no caso seria um local de resgate, tá? Mas aí vamos compreender. Quando ele vai para o umbral, ele não vai necessariamente para um espaço onde os espíritos estão em recuperação, não. Ele vai para um espaço no umbral aonde os espíritos já se entregaram, tá? Para esse lado negativo. Ele vai para um local conhecido como o lodo do umbral. Um local aonde quanto mais o espírito se afundava naquelas sensações, emoções e sentimentos, mais difícil ficaria de sair. Ou seja, quanto mais o espírito se afundasse, mais difícil seria a sua saída. Então ele chega ali naquele local, naquele espaço, e vai se afundando cada vez mais nessa tristeza, nessa depressão, nesse egoísmo, nessa soberba, e ele vai se afundando cada vez mais, e muito mais difícil estava para ser o seu resgate, né? Para ele poder evoluir, para ele sair daquela situação, do seu espírito sair daquela situação. Mas vocês lembram que a mãe dele era uma pessoa humilde, uma pessoa que buscava mudar os pensamentos do seu filho, era uma pessoa que estava ali para tentar fazer com que ele evoluísse, para que ele aprendesse algo. Então, o espírito da sua mãe era um espírito evoluído e que trabalhava no resgate de outros espíritos. A sua mãe vai ao encontro do Exu do Lodo e por meio de muito esforço ela consegue tirar o espírito do Exu do Lodo, de Lennon, ali daquele espaço trevoso, daquele ambiente onde os espíritos já não tinham mais forças, naquele ambiente onde mesmo que os espíritos tentassem sair dali, não tinha como, a não ser que tivesse uma mão para puxar eles. E foi isso que aconteceu. O espírito de Lennon, Exu do Lodo, foi resgatado pelo espírito da sua própria mãe. Quando isso ocorre, Lennon, o espírito dele, cria um ânimo, né? Ele dá um despertar, né? Porque ele reencontrou o espírito de sua mãe, então ele dá aquele despertar. Porém, o que existe? Ainda ele era um espírito egoísta. Por mais que ele foi resgatado, por mais que, querendo ou não, ele saiu daquela tristeza, ele conseguiu sair daquela angústia devido ao reencontro que ele teve com o espírito de sua mãe, só que ele ainda continuava sendo egoísta, materialista, ligado ao dinheiro, ligado a bens materiais. Então ele não podia acompanhar a sua mãe, o espírito da sua mãe, porque o espírito da sua mãe já era evoluído, a função e o trabalho dela era outro. E o nosso querido Exu do Lodo ainda estava preso a esses sentimentos. Foi aí que foi direcionado a Exu do Lodo uma outra missão, que no qual seria para que ele entrasse numa reciclagem, aonde o espírito dele, né, ia compreender determinadas coisas, ia se desligar dessa questão materialista, desse egoísmo. Então, no próprio plano espiritual, ele passa ali por várias sessões, por assim dizer, de aprendizado, de evolução, no qual vários espíritos o auxiliaram, lhe conduziram. E nisso, realmente, o espírito ali do Exu do Lodo consegue evoluir, consegue crescer. Ali ele já conseguiu se desprender do materialismo,
deixou de ser um espírito egoísta. É claro que isso levou um tempo, né? Mas ele conseguiu tudo isso. Só que ele ainda precisava aplicar tudo o que ele aprendeu. Ele precisava aplicar tudo isso para saber se realmente aquele sentimento egoísta, aquele sentimento negativo não voltasse à tona. Então ele precisava aplicar tudo aquilo que ele absorveu no plano espiritual. Só que não no plano espiritual. Ele precisava fazer isso no plano terreno. Foi aonde foi encaminhado para ele uma nova reencarnação, aonde ele vem assim reencarnar novamente aqui no plano físico, aqui na Terra. E Exu do Lodo, como ele já tinha evoluído, crescido, aprendido muita coisa no seu mental, por assim dizer, ele aceita isso e vem para a Terra em uma nova reencarnação. Agora um pouco diferente. Na sua primeira reencarnação ele tinha nascido em uma família rica, em uma família com posses, aonde, querendo ou não, ele criou assim aquele apego materialista, onde que ele acabou se tornando uma pessoa egoísta. Mas nesse período, nessa nova reencarnação, ele já nasce em uma família onde que não tinha bens materiais, aonde não se importava com questões financeiras, aonde o egoísmo fugia totalmente, era totalmente contra toda a doutrina da família. Qual seria essa família? Exu do Lodo nasce em uma família indígena. No caso, sim, um índio. Ele nasce em uma aldeia indígena, propriamente por volta do século XVIII. Então, no começo do século XVI, a sua primeira reencarnação, passou todos esses anos ali no plano espiritual, em arrependimento, em evolução, em resgate. Ele volta a reencarnar novamente agora aqui no Brasil, em uma família indígena, tá? No qual o foco ali da sua tribo, da aldeia, da região, da comunidade onde ele morava, era o companheirismo, a lealdade e por aí vai indo. Só que é claro, Exu do Lodo nasceu numa família indígena e bem novo ainda, era uma criança que tinha trazido consigo um conhecimento do plano espiritual, pois querendo ou não, o espírito dele era o espírito de Lennon. Então ele traz consigo todo esse conhecimento também. Ele começa a aplicar esse conhecimento ainda na infância, é claro, e também começa a aprender outras coisas, né? Como dar valor à natureza, né? Dar valor aos animais, dar valor aos companheiros, à família, né? Dar valor ali às pessoas e não necessariamente ao dinheiro, a questões materiais, tá? Porém, o espírito de Lennon, agora reencarnado como um indígena, conseguiu aplicar tudo aquilo que ele aprendeu e conseguiu absorver mais conhecimento ainda. E então ele já tinha cumprido a sua missão aqui na Terra, como havia dito lá. Você precisa aplicar tudo aquilo que você aprendeu no espiritual lá na Terra. Então ele já tinha feito tudo isso. Porém, ele tinha 8 anos de idade nesse período. Ou seja, quando ele renasce numa família indígena, ele com 8 anos de idade, já aplicando tudo que ele havia aprendido, né? Ele precisava agora voltar para o plano espiritual. Então, com 8 anos de idade, ele acaba desencarnando, falecendo. E como que foi esse desencarne? Ele estava dentro ali da sua oca, né, da sua barraca ali, enfim, né, indígena, no caso ele era indígena. Uma cobra venenosa, no caso peçonhenta, entra dentro ali da barraca. E enquanto ele estava dormindo, a cobra o pica, né, e ele acaba falecendo, tá? Existia, até querendo ou não, cuidados indígenas que poderiam até salvar ali aquela criança. Porém, ele estava dormindo e não tinha ninguém próximo e não teve como socorrer a tempo, e ele acaba desencarnando com 8 anos de idade. Quando ele chega no plano espiritual novamente, ele assume, né, aquela sua característica de um espírito mais velho, pois ele tinha voltado ou reencarnado novamente apenas para aplicar aquilo que ele aprendeu e para aprender também um pouco mais. Então, pronto. Essa foi praticamente a história, tá, do Exu do Lodo. Aí vamos falar agora sobre a sua continuidade no plano espiritual, tá? Quando ele chega no plano espiritual,
Aí foi dado a ele o domínio, né, e o poder para escolher o seu caminho. Então, no caso ali, né, devido a toda essa trajetória que ele passou, foi dado ali o poder para ele escolher agora a sua própria trajetória. E ele escolhe trabalhar como a sua mãe. A sua mãe, no caso, o espírito lá da Vanderleia, daquela primeira história, que no caso era um espírito de resgate, que trabalhava resgatando outros espíritos. E assim, Exu do Lodo começou a trabalhar com isso, com o resgate de outros espíritos que estavam presos a sentimentos negativos. Porém, ele escolhe um propósito mais direto. Ele queria trabalhar no resgate de espíritos, mas naquele ambiente onde ninguém conseguia sair, que era o lodo do astral. Ele resolveu trabalhar naquele local porque era um local que, mesmo que espíritos quisessem sair dali, eles não conseguiam. Eram espíritos que às vezes já estavam entregues a algum sentimento, eram espíritos que já tinham desistido de tudo, eram espíritos que mesmo que tentassem sair não conseguiam. Então o Exu do Lodo resolve trabalhar no resgate nesse ambiente, nesse local em específico, que é conhecido como ou as profundezas do umbral ou o lodo do umbral, que é onde que todo mundo tenta sair, mas não consegue. Então ali começa o foco do trabalho do Exu do Lodo, que é o resgate de espíritos que muitas das vezes perdeu as esperanças, ou de espíritos que tentam sair, mas devido a sentimentos, sensações e energias, eles não conseguem. E com o auxílio do Exu do Lodo, assim eles conseguem. Depois, é claro, de um período, Exu do Lodo começou a ser chamado ou conhecido como Exu do Lodo, pois era um dos únicos Exus que trabalhavam nesse ambiente, nesse local, no lodo, né? Trabalhava ali no lodo do astral. Então ele começa a ser conhecido como Exu do Lodo. E depois de um período ele começa a realizar os seus trabalhos aqui na Terra como Exu, assim vindo incorporado aqui nos médios dentro dos terreiros de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Pronto, essa é a história. Agora a gente vai entrar para alguns fatos curiosos da entidade em específico. E um do fato curioso e interessante, que é bom você entender isso, que é sobre a sua forma astral. Isso é muito interessante a gente citar aqui. O que a gente fala de forma astral? É a forma que o Exu vai se mostrar, a forma que o Exu vai se identificar, a forma que ele vai se apresentar fisicamente, por assim dizer, ou visivelmente. Por que eu estou falando isso? Porque o Exu do Lodo, ele pode se apresentar com cascos ao invés de pés, no caso, pé de bode, pé de cabra, pé de boi, de cavalo, ou seja, cascos no lugar dos pés. Pode se apresentar ao invés de mãos comuns, mãos com garras, até mesmo neste formato. E também pode se apresentar sem cabelo, tá? Todo sujo, tá? E todo maltrapilho, dando uma impressão, às vezes, de ser um espírito trevoso, tá? Ele pode se apresentar dessa maneira. E agora a gente vai explicar o porquê que muitas das vezes essa forma astral, essa apresentação, né, do Exu do Lodo acontece. Vamos lá. Tudo isso vai ter um significado. Primeiramente, os cascos de animais quadrúpedes, né, como o cavalo, a cabra, a vaca e por aí vai indo, traz como simbolismo a facilidade de caminhar em terrenos, tá, úmidos. A facilidade de caminhar em terrenos desnivelados, em terrenos ruins, por assim dizer, inclusive na própria lama. Então, o simbolismo do casco nessa apresentação seria a facilidade de caminhar ou de se locomover. Então ele pode se apresentar desta forma, tá? Até então a gente poderia até dar aquele exemplo que
uma vaca, um boi, uma cabra não escorrega na lama, ou tem uma facilidade, ou consegue caminhar às vezes no lodo, em um brejo, devido aos cascos, porque o casco ajuda ou tem essa facilidade para caminhar nesses terrenos, por assim dizer. Por outro lado, agora a garra, porque muitas das vezes ele pode se apresentar com uma espécie de garra na mão. No caso, isso está muito mais ligado em animais voadores, como águia, gavião, coruja. Não só animais voadores, como animais também terrestres, como uma onça, um leão, um urso, que também possui garras. E qual seria o simbolismo desta garra? Primeiramente, a facilidade de captura, a facilidade para agarrar algo, para segurar algo. Então isso também vem trazendo aquele simbolismo do resgate, a facilidade que ele tem. Sem contar também que as garras têm como simbolismo, né, a capacidade, muitas das vezes, de sair de situações de risco, como, só para vocês compreenderem, um animal que possui garras, ele tem uma facilidade maior para escalar montanhas, para escalar árvores, e por aí vai indo. Sem contar também que é uma questão de defesa. Então, traz esse simbolismo também, que no caso é utilizado pelo Exu do Lodo. Depois, essa forma de se apresentar totalmente sem cabelo, todo sujo, maltrapilho e com uma fisionomia um pouco mais fechada, rústica, nervosa, dura, direta, vamos assim dizer, devido, tá, ao excesso de energia ao seu redor. Vamos compreender. É como se ele tivesse totalmente coberto de lama ou de lodo. Essa energia densa, no caso, seria essa cobertura de lama, essa cobertura de lodo, né? Fazendo ali o seu cabelo, né, ficar totalmente grudado ou fixado no couro cabeludo, dando a impressão de ser careca, porém tem cabelo, viu, gente? Mas é só dando a impressão de ser careca e trazendo toda essa visão suja, essa visão um pouco grotesca devido a toda essa densidade, como se fosse uma lama. Então tá aí a forma cabalística que ele pode se apresentar. Porém, devemos compreender que Exu do Lodo, no caso, ele é uma pessoa, né? Sua forma que ele também pode se apresentar. Uma pessoa de meia idade, ali por volta dos seus 30 e poucos anos, com cabelo preto, liso e com olhos claros e pele clara também. Pele clara não necessariamente branca, mas para um pardo, tá bom? Então ele pode se apresentar assim também, mas a sua forma astral em si é a primeira forma que eu disse aqui para vocês, tá bom? Então necessariamente seria assim que o Exu do Lodo iria se apresentar. Agora, vamos para algumas questões que no caso se refere à sua forma de trabalho, quando ele se manifesta dentro dos terreiros, tá bom? Exu do Lodo, muitas das vezes, ao se manifestar, ele se manifesta curvado, totalmente curvado, em vez do médio ficar ereto, ele vai se manifestar curvado. E por que ele fica curvado? Primeiramente, é claro, densidade energética. Tá? Essa densidade energética que o Exu do Lodo traz consigo, muitas das vezes, é muito densa para um médium. Então, quando ele se manifesta, normalmente o médium vai ficar curvado devido a essa densidade energética. Ou seja, energia muito densa, o médium não segura tanta energia, então ele vai se curvar na manifestação. A outra questão também, o fato dele se manifestar curvado, é a facilidade de comunicação com espíritos inferiores, no caso, espíritos que estão abaixo. Mais uma vez, lembrando que ele trabalha no resgate de espíritos. Então, mesmo na sua manifestação, esse trabalho de resgate é ainda contínuo. Então, muitas das vezes ele pode se manifestar, no caso ele se manifesta curvado, facilitando assim a comunicação com espíritos de baixa vibração, que ficam embaixo, tá? Num plano às vezes inferior, e ali ele tem essa facilidade de comunicação, tá bom? Interessante isso. Mas é claro que pode sim
acontecer de algumas manifestações, Exu do Lodo vir totalmente ereto em pé. Por que isso pode acontecer? Porque a gente tem que compreender que existem vários espíritos também que podem carregar este nome, tá? Mas o que a gente está falando aqui é de uma forma mais geral. Agora vamos falar também como ele se comporta, tá? Exu do Lodo, ele é um Exu de resgate, então é claro que ele sempre vai ser uma pessoa de boas palavras, tá? Até no intuito para tentar mudar ali os seus pensamentos, sempre naquele foco de resgatar ali aquela pessoa, tá? Dentro do terreiro. Porém, devemos compreender, ele conversa muito bem, só que é uma pessoa totalmente direta. E não é de ficar muito de conversa, tá? E não é muito de ficar papeando ali como muitos Exus. Tem Exus que ficam ali conversando e tudo. Não, o Exu do Lodo ele é muito direto nas suas conversas. E uma coisa interessante, além dele ser muito direto na sua conversa, ele é um Exu de trabalho. O que seria esse Exu de trabalho? É aquele Exu que não vai conversar muito, mas é aquele Exu que vai trabalhar. Normalmente utilizando materiais, inclusive o próprio Exu do Lodo tem uma facilidade, um conhecimento muito grande de ervas. Ervas e outros elementos naturais, como pedras, sementes, cascas, raízes e por aí vai indo. E isso é claro devido à sua vida, porque querendo ou não, na sua primeira reencarnação ele foi um alquimista, um pesquisador, e na sua segunda reencarnação ali ele foi um indígena. Então ele traz todo esse conhecimento. Então quando a gente vê uma pessoa precisando de algo, de um auxílio dentro de um terreiro, ele conversa de forma direta e normalmente ele vai rapidamente para trabalhar, para fazer trabalho. Aí ele utiliza erva, ele utiliza elementos, ou seja, é uma entidade muito direta, tá? Não é de muita enrolação ali, tá bom? Agora vamos para aquela outra questão, bebidas, cigarro e por aí vai indo, o que ele usa, enfim. Vamos lembrar aqui, quais são as cores de vela? Cores de velas do Exu do Lodo. Primeiramente a gente tem que falar do vermelho e preto, que pode ser utilizado por esse Exu. Por que o vermelho e preto? Porque o vermelho e preto são cores tradicionais da linha de Exu. Então, ele pode até utilizar essas cores, tanto em velas como vestimentas. A questão também que existem cores específicas da própria entidade, no caso do próprio Exu do Lodo, que são cores mais ligadas a ele. No caso, são 3 cores: o verde, o marrom e o cinza. São 3 cores que normalmente podem ser utilizadas, né, pelo Exu ou por médios, né, deste Exu, queiram agradar esse Exu. Cores de vela. As vestimentas é que a gente tem um ponto engraçado aqui, curioso. Vamos lá. O médio normalmente vai oferecer a cor branca para este Exu. Normalmente. Mas um médio ele vai poder usar preto para o Exu do Lodo? Pode. Ele vai poder usar o vermelho, até mesmo o verde? Pode, porque são as cores do Exu do Lodo, tá? Só que normalmente, tá, é o branco, que é uma cor direcionada ao Exu do Lodo em suas vestes, tá? Para ele se vestir. No caso, a blusa, a calça, é o branco. Só que aí tem um fato curioso. Quem trabalha com esse Exu, normalmente a veste do Exu do Lodo fica amarelada. Se é um branco, fica amarelada, fica mais escura, fica meio suja, como se tivesse de molho ali na terra e não conseguisse tirar aquele encardido da roupa, né? Mesmo que você lave, você não conseguiria tirar aquele encardume ali, aquela coisa mais escura da roupa. Então a roupa sempre vai ficar num tom mais escuro, num tom mais amarelado, inclusive o branco, tá? Isso o médio do Exu do Lodo. Lembrando que aí quando ele se manifesta também, ele tem um costume de sentar. Normalmente ele senta no chão, tá? Mas ele pode utilizar outros objetos para sentar, como banco, toco. Então ele pode sentar em outros objetos também, mas normalmente ele senta no banco.
Uma coisa também interessante é que quando ele trabalha, ele sempre utiliza uma vela, né, firmada do seu lado, ou até mesmo uma vela que ele pode segurar ali em seus trabalhos. Então é comum a gente ver o Exu do Lodo se manifestado sempre com uma vela na mão, nessas cores que eu citei, verde, marrom, cinza ou até o vermelho e o preto. Vai conforme ali o seu trabalho, tá? Uma outra curiosidade é, na sua veste, a utilização de uma guia muito longa ou uma corda. Vamos lá. Uma guia muito longa, normalmente o Exu do Lodo ele vai poder estar utilizando um brajá desse. No caso seria uma guia mais grossa, uma guia de 7 fios. Essa guia ele vai poder estar utilizando no pescoço, de lado ou até mesmo na cintura. Ou além da guia, né, ao se manifestar ali o Exu do Lodo, ele também pode utilizar uma corda. Às vezes uma corda, um cordão amarrado na cintura, que no qual ele vai também utilizar esse material em seus trabalhos. Normalmente utilizado aí para trabalhos de resgate, tá certo? Então ele também pode utilizar esses materiais, ok? A questão de aparamentas ou ferramentas que o Exu do Lodo possa utilizar, normalmente ele não utiliza nenhum tipo de ferramenta como bengala, cartola ou chapéu ou capa. Ele não utiliza nenhum desses três, tá? Normalmente. Porém, sim, pode acontecer de ter uma manifestação e o Exu do Lodo, um determinado Exu do Lodo, utilizar esses materiais. Só que não é algo costumeiro. Isso também depende muito de cultura e de doutrina, tá bom? Agora, já falei sobre as ferramentas, enfim, vamos falar aqui sobre as bebidas. Exu do Lodo bebe qualquer tipo de bebida, tá? Normalmente bebidas mais fortes, que até então ele utiliza em seus trabalhos. Uísque, conhaque e cachaça. Lembrando que é muito comum também ver esse Exu utilizando a água, um dos elementos principais em seus trabalhos, tá ok? Pode sim fazer a utilização do charuto ou até mesmo do cigarro tradicional, ok? Oferendas a Exu do Lodo normalmente são padês tradicionais, tá? E também se faz muito a utilização da pimenta e da cebola, elementos no qual também a própria entidade utiliza em seus trabalhos, certo? Campos de atuação desta entidade. Vamos lá. Mata, cachoeira, pântano, lamaçal, calunga, encruzilhada, ou seja, todo e qualquer ambiente é um campo de atuação do Exu do Lodo. Todo e qualquer um, calunga, qualquer um, praia, qualquer um, porque sempre haverá espírito ou alguém precisando ser resgatado, seja em qualquer ambiente. Então o Exu do Lodo, o campo de atuação dele é em todos os lugares, tá? Então pode sim se fazer oferenda a Exu do Lodo em qualquer ambiente. Porém, tá? Agora é porém, médios do Exu do Lodo preferem realizar oferendas, tá, a este Exu em lugares mais específicos como matas e pântanos ou brejos, tá? No caso, isso é mais uma preferência dos médios, mas como eu citei aqui, de forma geral, é em todos os ambientes, tá certo? Vamos lá, falei aqui, hora de atuação, qualquer hora, tá? Dia de atuação, qualquer dia, não tem um dia específico aí para atuação ou de melhor atuação do Exu do Lodo, então é qualquer dia. Apesar que segunda-feira, né, seria um dia ideal, pois é um dia direcionado ao Orixá Exu, também é um dia direcionado às almas, tá certo? Mas, de forma geral, qualquer dia, não tem um dia em específico. Agora, muitas pessoas falam sobre em qual Orixá Exu do Lodo trabalha, ou seja, qual é a vibração. De qual vibração do Orixá o Exu do Lodo trabalha? Ele trabalha na vibração de Xangô, de Inhaçã, qual? Todos, tá? Porque como é um Exu de resgate, que trabalha no resgate, então ele vai trabalhar na vibração de todos os orixás, desde Oxalá até o Orixá Exu, desde Nanã até o Orixá Oxóssi. Porém, vamos lá, algumas pessoas associam Exu do Lodo na vibração de Nanã, Oxóssi e Omolu, tá? Alguns associam, mas como eu falei, de forma geral,
tá? De forma geral, ele trabalha na vibração de todos os orixás, porque todos os orixás também têm esse ponto do resgate. Então, o Exu do Lodo trabalha na vibração de todos os orixás. Porém, algumas pessoas direcionam a esses 3 orixás, que é Nanã, Oxóssi e Omolu. Por quê? Nanã tem uma ligação forte com as águas, com o pântano, com o lodo. Oxóssi por ter uma ligação muito forte com as matas. Omolu por ter uma ligação muito forte com as almas e com a terra, tá? Então, fica mais ou menos dessa maneira aqui. Mas enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado, tá? Trouxemos aí a história, algumas características da própria entidade, formas de trabalho, né? Ficou um vídeo bem longo, porque realmente é uma história comprida. Mas a gente vai falar sobre os médios do Exu do Lodo. Quais são as características? Você sabia que uma das características fortes do Exu do Lodo é que são pessoas extremamente inteligentes? São pessoas extremamente inteligentes, pessoal. Tem uma capacidade de absorção de conhecimento até mesmo fora do comum. Sim, mas tem um outro porém, aí tem um porém em cima disso. Então a gente vai falar sobre os médios do Exu do Lodo em breve. Então acompanhem o canal se inscrevendo, ativando as notificações para você não perder, porque às vezes você trabalha com o Exu do Lodo e nem sabe. Mas aí, gostou da história do Exu do Lodo? Então já curta esse vídeo e não esquece de compartilhar, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laroye, Exu do Lodo.